Nós vamos encaminhar a palavra agora para o governador Gedson Junqueira Bersanetti, ele que é cadre da Fundação Rotária, coordenador do Rotary 2528 da Zona 29, associado do Rotary Clube de Birigui, Cidade Pérola. E o tema que ele vai desenvolver para nós nesse fim de manhã, ações inspiradoras dos projetos de água, saneamento e higiene do Rotary International. Então, com a palavra, o companheiro governador Gedson. Bom dia a todos, especial governador Lima, do 4530, governador Gersi, que nós não nos víamos há muito tempo. Quando nós colocamos alguns conceitos dentro dessa questão de projetos, etc., meio ambiente, uma das coisas são as lideranças. Nós precisamos buscar a liderança que nós estamos engajados para que efetivamente faça as transformações. Quando nós sabemos de temas como o ESG, o Rotary precisa de projetos inovadores, o Rotary também no futuro precisa de uma nova geração. Na nossa geração, não é simplesmente deixar um bom mundo para as próximas gerações, mas nós temos que buscar deixar uma nova geração melhor para cuidar do mundo. Então, esse que é um dos conceitos que eu tenho e que está se espalhando nessas questões das novas gerações. Mas, para isso, precisamos ter atitude na fundação de novos clubes, novos modelos de clube, desenvolvimento do quadro associativo e futuro do Rotary. Agora, qual é o futuro do Rotary? São projetos, independente da área que eles sejam criados. Nós precisamos que o Rotary tenha projetos. E vários projetos impactam positivamente a vida das pessoas. Nós precisamos que esses projetos sejam impactantes. E eu sou de profissão engenheiro civil, meu nome é Gedson, eu pertenço ao CADRE já há muitos anos, já fui coordenador do CADRE, e esses projetos que eu vou apresentar para vocês, de forma bastante simples, eu percebi que eles impactaram muito a vida das pessoas. E a nossa liderança quer deixar um mundo melhor para as novas gerações, e nós precisamos deixar uma nova geração. O Alberto do CADRE, ele já avalia projetos, já fiz muitas avaliações. Eu vou começar agora a apresentar alguns projetos que eu visitei, eu fiz auditoria, eu fiz avaliação, e esse daqui é em Honduras. Foi recebido pelo prefeito, na comunidade de Lempira, em Honduras, uma comunidade no meio da selva, exatamente no meio da selva, da montanha. Eles produziam cafés nas encostas por dentro da mata, mas não tinham água. Aí, a 3 quilômetros desta comunidade, nós implantamos uma tuberia, uma tubulação, coletando água de chuva e de uma pequena mina que tinha nessa encosta, para que a gente pudesse levar para a comunidade, onde essa comunidade, em torno de 600 pessoas, disponibilizavam única e exclusivamente deste tubo, com essa água, pelo dia todo, a 3 quilômetros coletado, um projeto do Rotary. Mudou a vida dessas pessoas? Mudou. Aqui eles lavavam milho, eles lavavam as coisas que eles tinham, coletavam água para consumo, e mudou a vida dessas pessoas que não tinham água. Tá? Aqui, nos arredores de Manágua, na Nicarágua, um projeto 3H, já antigo, do Peru e da Nicarágua, colocando caixas d'água para as comunidades. E essas caixas d'água sustentavam também outros locais. E aqui no arredor de Pucallpa, na selva peruana, uma composteira, um banheiro onde tinha uma composteira que alimentava depois toda uma horta. Então, estava falando em Honduras, na comunidade de Lempira, onde nós colocamos
ponto de coleta de água a 3 quilômetros da comunidade para beneficiar 600 pessoas com um único ponto de coleta de água, onde eles faziam todas as suas necessidades de coleta, até para consumo humano. É, aqui nos arredores da Nicarágua, de Manágua, colocamos um ponto também de abastecimento, um poço e um reservatório. Aqui em Pucallpa, na selva peruana, colocamos composteiras. Esse daqui é o mesmo da Nicarágua também. Uma, 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 um ponto onde nós colocamos água por gravidade para essas comunidades. No Peru, uma comunidade muito pobre. Esse era o centro de saúde da cidade de Camoapa. Essa cidade de Camoapa é no meio da selva peruana, e nós colocamos não só para o centro de saúde alguns benefícios, mas também um ponto de coleta de água para comunidades adjacentes a esse pequeno aglomerado. Chamava Saúde para o Povo, e era um mini aqueduto por gravidade, onde nós colocamos para a comunidade de Mombacha. Um outro projeto que me encantou muito, em Moçambique, a situação de praticamente um deserto, onde nós conseguimos fazer um poço e colocar um ponto de coleta onde as pessoas caminhavam quilômetros para transportar esses galões de água, para coletar água nesse ponto de coleta que nós tínhamos aqui. Um projeto que me encantou, um projeto no México. Essa era a maneira que se coletava água para consumo, somente através de água de chuva. Aí as crianças, para chegarem na escola, elas necessitavam levar água. Essa era uma escola, e esse é a maneira que as crianças chegavam na escola. Todos eles carregando água, porque não tinha água na escola. E nesse projeto especificamente, a tubulação já passava em frente à comunidade. Já passava, e eles tinham. Nós analisamos alguns aspectos aqui, analisando essa questão, e eles pediram para que não se colocasse mais água nessa comunidade. Aí eu pedi uma reunião com o chefe dessa comunidade, e ele me disse que, por questões religiosas e culturais, eles não queriam mais essa água nesse local, porque onde estava projetado a caixa d'água, o xamã daquela comunidade havia dito que teria um raio, e essa caixa d'água iria se romper e ia matar duas famílias. Eles não queriam. Aí eu pedi uma reunião com eles no próximo dia e voltei para a cidade que eu estava hospedado, praticamente desesperado. Aí o que eu fiz? Eu fui numa igreja, rezei bastante, para que me iluminasse, para que tivéssemos uma solução. E na saída da igreja, encontrei um mexicano, que ao sair ele me perguntou: onde está a sua cruz? Eu falei: eu não tenho uma cruz. Mas como você não tem uma cruz? Eu falei: mas por que você tem uma cruz e eu não tenho, então? Ele falou: porque hoje aqui é dia 3 de maio, dia do engenheiro, e nós levamos uma cruz para a igreja para que a gente seja abençoado nas nossas construções, nas nossas ações. Eu falei: então me empresta a sua cruz, que eu preciso tirar uma foto com ela. Ele me emprestou. E eu voltei à comunidade no outro dia, estava chovendo, ninguém foi trabalhar, e nós tivemos essa reunião. Atente para o detalhe dos braços cruzados, ninguém queria saber de conversa. Ninguém queria saber. E nós fomos conversando, coloquei a eles a possibilidade deles mudarem a localização da caixa d'água. Depois de alguma conversa, de alguma discussão, eles conseguiram mudar essa posição da caixa d'água, e nós assinamos com a Senaxa do México o protocolo final para que essa comunidade recebesse água. E hoje eles recebem água do complexo do projeto. E foi uma atitude muito, muito difícil.
foi uma questões culturais são muito difíceis quando nós analisamos projetos e nós tomamos aí certas posições. Mas deu tudo certo. Outro projeto, Barra do São Francisco, na Bahia. Imagina esse poço com 12 metros, uma bombinha de 1/4 de CV dando água para pessoas, numa região que é pura areia. E aí, ó, vejam bem, o que custa isso? Mudar a vida dessas pessoas com um projeto tão pequeno, tão insignificante para muitas coisas que a gente vê. Então, nós precisamos dar atenção às nossas comunidades, porque não foi só uma questão de água, foi uma questão completa ambiental, socioeconômica. Eles passaram a produzir alimentos que, uma vez por semana, eles mandam para a cidade e eles conseguem aumentar um pouco mais a bolsa que eles recebem. Aqui no Ceará, em Fortaleza especificamente, Morro de Sandras, o Rotary Club Fortaleza Centenário faz um projeto de sistema de tratamento de esgoto ecológico. Uma caixa de areia onde o esgoto in natura é depositado dentro dessas caixas e aí se planta alguma coisa que um tempero, uma manjericão, uma banana, alguma coisa que não tenha contaminação direta com o esgoto in natura. Muito bom esse projeto, muito bom. Você elimina aquele esgoto correndo in natura dentro, nas ruas da cidade, nas sarjetas. E é o que tinha antigamente no morro. Aqui, esse projeto em Cochabamba, na Bolívia, Aquatuia, é um projeto que criou um comitê, montou o projeto. Esse comitê, vocês podem ver aqui uma menina chamada Viviana Santa Cruz, que nesse dia ela se encantou pelo CADRE, se encantou pelo Rotary, se tornou rotariana e veio ser hoje a nossa coordenadora de CADRE da Latinoamérica. Um projeto que provia água potável para toda uma comunidade e o comitê fazia a cobrança dessa água em valores módicos, simplesmente para manter o sistema funcionando. E aqui mais uma foto, nós confraternizamos aí após essa, essa visita que eu fiz lá na Bolívia. Na Guatemala, escolas sem a mínima condição e sem água. Aí nós fomos mudando as salas de aula e também os banheiros, vocês podem olhar por aqui. E na Guatemala também, um projeto que me emocionou muito, um projeto numa comunidade chamada El Guachipilim, onde havia uma escola e eu fui auditor desse projeto, fiz uma avaliação inicial desse projeto. Na avaliação inicial, eu disse que se o poço fosse suficiente para a escola e sobrasse água, colocasse um ponto de coleta de água para a comunidade. E aí ele foi, era suficiente essa para a escola e eles colocaram esse ponto de água fora para a comunidade fazer a coleta da água, de maneira que pudesse atender pessoas. Resultado, quando nós chegamos nesse ponto, estava essa senhorinha coletando água na torneira, um traje típico guatemalteco, e esse companheiro que estava à frente apontou para mim e disse: Esse é o Rotary, ele que deu água para vocês. E ele deu água para vocês para a vida inteira. Essa senhorinha fechou a torneira, chegou até perto de mim, se ajoelhou e disse: Deus te bendiga. Deus te abençoe. Eu levantei e me emocionei bastante, porque ela me disse que nunca na vida dela ela havia coletado água numa torneira, sempre num córrego, sempre na água da chuva. E ela abençoava as pessoas que deram para ela
a capacidade dela coletar água numa torneira. Então, vejam bem, nós temos responsabilidades, nós temos uma série de mecanismos que nós podemos fazer a vida das pessoas serem modificadas. Nós não podemos nos privar de desenvolver novos clubes, desenvolver o quadro associativo, fazer projetos com a Fundação Rotária, porque, vejam bem, muitas vezes nós começamos a raciocinar o seguinte: quando Madre Teresa disse que nossas vidas nós não seremos julgados pelos diplomas, pelo quanto recebemos, quanto dinheiro fizemos, mas nós seremos julgados pelo eu tive fome e você me deu de comer. Eu estava nu e você me vestiu. Eu não tinha casa e você me abrigou. Essa é a nossa missão, rotarianos e não rotarianos, que vão agregar aos nossos conceitos de meio ambiente, de ESG, de novos clubes, de projetos inovadores. Nós precisamos ter em mente que nós, hoje, fazemos a diferença na vida de muitas pessoas. E nós, rotarianos, nós vamos ouvir, e nós podemos ouvir sempre isso. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Projetos de água e saneamento, projetos inovadores, projetos para mudar a vida das pessoas. É isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe a todos. Um abraço. Muito obrigado, governador Gedson. A sua experiência nesse cenário de mundo aí, a sua experiência de vivenciar na prática, através de uma visita em loco, levando soluções transformadoras, com certeza é extremamente impactante. E a gente, de algum modo, fica verdadeiramente impactado com a sua experiência. Eu sei que nós já passamos um pouquinho do tempo, mas eu gostaria de saber se o companheiro Gedson ainda tem algo a dizer sobre, de uma maneira resumida, como foi o impacto dessas visitas na sua vida e na vida dos seus próximos. Toda visita é impactante. Toda visita muda a minha vida e a gente percebe que aquele projeto mudou a vida das pessoas. Então, eu gostaria somente de agradecer a oportunidade de estar falando aqui dessa experiência de projetos e dizer para os companheiros, essa liderança que está aqui presente, busquem projetos, façam projetos. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Se fosse fácil, não teria tanta graça assim. Então, vamos nos ater aos nossos requisitos e buscar incessantemente, porque o projeto ele traz uma mudança efetiva na vida das pessoas e é isso que nós vamos buscar sempre como rotarianos. Obrigado, viu? Obrigado, governador.